A complexidade do ser humano. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou, tendo falado, não o cumprirá? Números 23, 19. Não há ser tão complexo quanto o ser humano. Não me refiro especificamente ao seu intrincado organismo, bilhões de neurônios, quilômetros de veias, metros de intestinos, dezenas de ossos e litros de sangue. Especifico os domínios da alma, a própria mente e os sentimentos. O que somos interiormente, não exteriormente, é cheio de incoerências e contradições. Precisamos entender que a perfeição, essencialmente, tende ao uno, ao indivisível. Antes da queda, seguramente, Adão não tinha temores interiores, frutos de insegurança essencial, resultantes da própria fragmentação da alma. Os desejos se chocam dentro do ser, as vontades disputam a realização, o tempo e a prioridade do mesmo homem. Nesse sentido, o ser feito à imagem e semelhança do Criador contrasta com o ser que o originou. Na teologia, fala-se da simplicidade de Deus. Ante nossos olhos e segundo a lógica do nosso entendimento, é Deus quem deveria ser complexo e os seres humanos, quando comparado a ele, simples. Todavia, quanto ao aspecto volitivo e emocional, o Criador é muito mais simples, perfeitamente simples, enquanto nós somos complicados. Deus não é homem para mentir. Isso significa que seu ser é completamente isento de contradições, tanto em relação à realidade quanto à sua percepção. Tais coisas podem ser melhor entendidas, respectivamente, em termos daquilo que chamamos de mentira e engano. A primeira é intencional e proposital, é a negação deliberada da verdade ou, em termos afirmativos, a construção da irrealidade. Conquanto o Senhor seja o próprio originador da existência e da realidade, ele não a contradiz, nem mesmo desfaz os princípios que as regem. Por vezes, interfere diretamente, não se valendo das leis que regem a criação. A isso chamamos milagre. Todavia, de nenhum modo implica a negação da realidade. O ser humano, ao contrário, quando afirma ser verdade algo que não é, dá à luz a mentira. Esse é um paradoxo. A primeira coisa que Deus criou foi a luz. Haja luz, pois ela revela a verdade e dá a conhecer a realidade. O homem, ao contrário de Deus, quer trazer à luz os acontecimentos convenientes à sua própria vontade, mesmo que não tenham ocorrido. Enquanto Deus criou a realidade e a existência, o homem, ao mentir, a irrealidade e a não existência. O engano, por sua vez, traz o mesmo resultado, diferindo da mentira meramente por causa da intencionalidade. Deus, como luz e realidade primária, não pode causar o seu contrário, muito menos se enganar naquilo que afirma. Além de dar base para os homens realizarem os seus atos, tanto bons quanto maus, tornando-os responsáveis pelo uso da existência, é aquele que está além da linha do tempo, conhecendo e determinando simultaneamente o passado, presente e futuro. Entrando no campo das emoções, talvez aquilo de mais complexo e intenso no ser humano, tal área do ser de Deus, é não conflitante. Ele não se arrepende. Quando as Escrituras dizem que ele se arrependeu, por exemplo, de ter criado o homem, Gênesis 6,6, está utilizando uma linguagem antropopática, enfatizando a reprovação do comportamento humano. Deus não sofre de incongruências internas, como se aquilo que fez pudesse colidir com o resultado das obras de suas mãos.
Aquilo que Deus fez ou aquilo que Ele prometeu jamais deixarão de ser feitos. O resultado daquilo que faz sempre alcança o objetivo pretendido. Nada do que faz dá errado. Sabemos que a reprovação do ser humano é algo que faz parte de um propósito muito maior, incompreensível aos limitados e míopes olhos dos homens. Nós, por outro lado, por desconhecermos a extensão e detalhes de situações e acontecimentos presentes, bem como por não sabermos o que o futuro nos reserva, e ainda por não termos domínio perfeito de nossas vontades e emoções, constantemente damos vazão a palavras e atitudes pré-concebidas em nossos pensamentos que nos imporá a necessidade de arrependimento. Tais ocasiões já expressam uma divisão do ser, a dicotomia da vontade passada com o sentimento da própria reprovação presente. Quando pensamos nas complexidades do homem ante a simplicidade do ser de Deus, resta-nos buscar o aniquilamento do nosso eu, a viabilização da plenitude do espírito, o fim das vontades contraditórias do ser, o controle e domínio das emoções, fazer calar e sossegar a alma, satisfeita completamente em Deus. Que não nos escondamos ou nos justifiquemos com base nas complexidades das vontades e dos sentimentos. Que a mentira jamais seja para nós recurso. Morramos para nós mesmos e vivamos Cristo. Tenha um excelente dia na presença do Senhor, Reverendo Jair de Almeida Júnior.